nosso mini treinamento, que é com relação à gestão. Como eu digo, eu falo manual administrativo e para muitos vão dizer que está errado. É porque não tem um manual rígido. Tentamos isso. A palavra manual foi o primeiro pensamento, então uma coisa, olha, assim que se administra o sistema Dynamis. Mas com o evoluir dos meus estudos aí com a Bíblia, e eu não sou religioso, eu percebi, inclusive criei os 10 mandamentos há uns 15 anos atrás, e é exemplo de Deus, né? Que fez os 10 mandamentos, e o homem não conseguiu cumprir os 10 mandamentos, precisou Jesus Cristo encarnar, e ele sim foi o único homem que cumpriu a lei, os 10 mandamentos, foi o único, né? E é a referência, né? Jesus foi o único que cumpriu a lei. Exatamente por isso que ele conseguiu deixar-se matar naquela cruz, portanto, morrer carnalmente e ressuscitar um corpo glorificado. E ainda mais, como diz a Bíblia, tomou a chave do bandido, né, do inferno. Então ele roubou a morte, né? Mas eu não quero entrar nesse assunto. E por que eu falo que o cristianismo é um processo de desenvolvimento. Portanto, o nosso manual administrativo, ele é, todo dia, ele sofre alterações, né, em função do que nós vivemos no dia anterior, ou estamos vivendo na última semana. E é todo dia, senhores, é todo dia que eu tenho até que começar me dedicando aqui ao mini treinamento e nem entrar na balada de ver coisas que aconteceram ontem, porque senão eu me distraio e hoje mesmo atrasei um pouco o início. Mas nós estávamos falando ontem, no mini treinamento de ontem, tá? Do sistema administrativo operacional. Ontem nós falamos do operacional, né? E hoje nós vamos falar do administrativo, que seria ontem falando do operacional, hoje vamos falar do administrativo, né? Então nós temos uma organização, e agora em salas, que o Team chama equipes, para mim é sala de trabalho, e eu estou tendo muita dificuldade de fazer com que as pessoas entendam que elas têm que ficar numa sala de trabalho e elas têm que ficar gravando a tela de trabalho, tirando a diretoria, que tem que ficar numa única sala física. Então, nós temos uma diretoria numa única sala física e quem está trabalhando fora da diretoria, ou seja, todos os parceiros, numa sala de trabalho, quando tiverem sala de trabalho. E dentro das salas de trabalho, da própria diretoria, do grupo que me ajuda aí administrando, né? Porque a nossa função é de assessoria geotécnica, não é de executivo. Tem uma primeira reunião sistêmica e tem lá agora uma sala de trabalho ou uma equipe, né? Que cuida de precificação, né? Precificação, capacitação, lista de produto, a PTEC e o RP. A PTEC é uma proposta técnica, né? Só que nós temos um formato de proposta técnica que eu peço para passar para todo mundo e temos também um formato para o RP. E eu vejo tanta dificuldade nisso, mas também não vejo ninguém me chamando para uma reunião para esclarecer o que tem de planilha. Mas, enfim, essa primeira reunião vai tratar de folha de horas. O termo folha de horas a gente tem desde quando começou a estagiar. Então eu falo folha de horas porque é a mesma ideia que todas as empresas têm, que é o timesheet, né? Só que eu incorporei a PTEC e o RP, que seria o timesheet. A PTEC é uma proposta do que você vai fazer. Então eu vou fazer um muro, eu vou fazer um ensaio, eu vou fazer uma sondagem, né? E na PTEC você põe o tempo. O tempo é a categoria, porque a PTEC aí que está, folha de horas é por pessoa. Então a pessoa tal, o que, que ela vai fazer? Né? A pessoa tal vale ter um salário de, sei lá, X. E qual o tempo que ela vai gastar para o produto?
Depois eu tenho o custo do produto, que é o tempo vezes aquele valor referência. Então, o tempo eu tenho que cronometrar, né? E o valor referência é um valor negociado para aquela pessoa em função da capacidade. Com isso, eu prevejo o que ela vai fazer e libero uma proposta, porque eu preciso da proposta do parceiro para eu poder contingenciar ou a venda do produto, né? Ou contingenciar o investimento, né? E depois o RP é o apontamento das horas que foram previstas e que agora, então, foram ou não foram realizadas, tá? Os procedimentos, né? Os procedimentos, só isso que eu acabei de falar, e o procedimento está hoje tudo em planilha, fazer a proposta técnica. Então, cabe ao administrativo, né? Veja, a primeira coisa que eu falei é PTEC e RP. E não é que às vezes entra pessoas para começar a trabalhar e ninguém exige, ninguém fala para a pessoa que tem que fazer a PTEC todo dia, né? A PTEC e RP. E os procedimentos, né? Então, o pessoal que trabalha na administração tem que fazer procedimentos de critérios de medição, critérios de pagamento, enfim, critérios, né? E de tal sorte a não dar problema de atender, inclusive, a finalidade dos pagamentos, né? E tudo começa a partir da PETEC. Tem que ter uma proposta, tem que ter a proposta aceita para, de acordo com a execução, o pagamento. Isso é um procedimento, né? E é isso que eu estou falando aí, de uma forma simplória, né? Por siglas. Esse item 4, CP, é custo de produção, ou seja, o custo do parceiro que produz uma certa coisa, e o PV é o preço que eu vou vender, né? Então, tem vários setores e cada um deles nós temos que ter esse raciocínio. O parceiro, custo do parceiro, né? O custo de produção, e aí a gente aplica um K, né, que é o markup, para ter o preço de venda. Basicamente é isso. Então, tem os vários setores aí. Outra reunião, nós cuidamos de resultados, né? O resultado da, da PR, ou do contrato, o resultado, primeiro da pessoa, o RRP, depois o resultado de um contrato, e depois o resultado da empresa, né? E isso vale, a pessoa é o contrato e é a empresa. Essa segunda reunião que nós temos dificuldades de, de pôr isso em prática, mas essa é a nossa orientação. E aí tem a história da carteira. A carteira vai mostrar exatamente, né, o que nós temos no bolso, né? Carteira no sentido antigamente que a pessoa andava com uma carteira de dinheiro. Então, carteira é o que tem no bolso. O que tem na carteira é os trabalhos que tem para fazer, os trabalhos que estão para receber, né? E os trabalhos que estão sendo feitos, né? O fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa é importante. E às vezes eu posso ter muito dinheiro para receber, mas não tenho dinheiro no banco, né? Então, como está o fluxo de caixa? As contas, né? As contas começam a saber quanto tem dinheiro no banco e as contas a pagar, contas a receber. Então, contas a pagar, conciliação do banco, boletos, nota fiscal, e contas a receber, conciliação, planilha do fluxo financeiro e medições aos clientes e as cobranças dos clientes. Assim, continuando a segunda reunião, nós temos o controle de nota fiscal, controle de custo fixo, contração de dívida, contas pessoais minhas, né, no caso da Dinamis, contabilidade, fechamento mensal, a PTEC RP, que é liberações dessa, o Resu PR, e a terceira RICIS, que é a administração geral, onde tem o quadro operacional, que devia de ser um quadro para todo mundo que entrar na empresa conhecer onde estão as coisas, os procedimentos, de uma forma geral, o fluxo financeiro operacional, já falei, o FF, e os PPPOs, providências, prazos e ocorrências, que é o que significa PPPO, e o quarto, prioridade. Bom, deu o nosso tempo de hoje,
Então amanhã eu vou voltar a falar sobre isso e, e vamos então para a nossa terceira parte.